Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, finalizaremos hoje o capítulo 1, a parte 2. No estudo anterior, nós vimos nesse primeiro capítulo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os irmãos, os cristãos da igreja localizada lá na Galácia, por isso são chamados os Gálatas, e ele orienta a igreja para que possa ter o cuidado de ouvir doutrinas que não sejam cristãs, tem que ter muito cuidado. E ele fala a respeito dele, do próprio Paulo, que ele recebeu o evangelho do próprio Jesus Cristo, o Jesus ressurreto. Jesus apareceu ao apóstolo Paulo, pois o apóstolo Paulo era um fariseu, um líder judaico. E aqui a gente vai ver que ele orienta a igreja da Galácia para que não caia nas armadilhas. E a gente sabe que as armadilhas existem até hoje, com pessoas tentando trazer para dentro das igrejas, dentro das congregações, doutrinas que não são cristãs, querem trazer o sincretismo religioso, doutrinas de pagãos. E aqui o apóstolo Paulo vai orientar, e assim como nós devemos estar firmes, devemos vigiar e orar para que nós não caiamos nessas ciladas que muitas das vezes pessoas trazem um evangelho que não é o evangelho da cruz, que não é o evangelho que está escrito nas escrituras, ok? Então vamos agora ver nessa segunda parte o apóstolo Paulo falando a respeito dele, como ele se converteu, como ele conheceu a Cristo, como foi que a sua transformação, o seu novo nascimento. Versículo 13. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que ele era um mestre da lei, ele era um fariseu conhecedor de toda a escritura, sendo que ele pertencia ao judaísmo, e ele foi alcançado por Cristo. E ele diz aqui que ele, entre as pessoas lá do judaísmo que participavam do grupo dos fariseus, esse partido religioso dos judeus, que era o mais importante, que tinha o conhecimento das escrituras, ele era um doutor na lei, ele estava na frente de muitas pessoas do seu tempo, e ele mostra que ele era apenas um religioso, ele praticava a religiosidade, ele não tinha nascido de novo, ele não conseguia ver em espírito e em verdade a verdade nas escrituras, do Messias que viria, e ele não compreendia porque ele estava ainda cego, e que Jesus o alcançou, como a gente vai ver nos versículos em diante. Versículo 15. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para estar com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aqui o apóstolo Paulo está falando que ele foi revelado a palavra de Deus, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Que a palavra de Deus diz que Deus escolhe, Deus elege, Deus chama as pessoas a Cristo. Deus chama ao arrependimento, porque a salvação, ela deve ter, em primeiro lugar, o arrependimento de pecados, para que você possa confessar os seus pecados a Deus
e assim se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo e receber o Espírito Santo de Deus que vem e é derramado no seu coração para que você possa ser transformado no processo de santidade. E aqui aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele teve esse encontro com Jesus ressurreto, que apareceu para ele alguns anos após a ressurreição de Jesus, porque Paulo ele perseguia a igreja cristã. Paulo ele saía de Jerusalém com cartas para encontrar em vários lugares daquela região, na Judéia, seja na Síria, seja em qualquer outro local. Ele saía para perseguir cristãos, levar diversas famílias para serem presas e também serem até mortas por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. E foi quando Jesus transformou esse coração de pedra, e assim Jesus continua transformando os corações de pedras. Nós que temos esses corações, que já tivemos com o coração cego, nós fomos chamados ao arrependimento por Cristo Jesus e colocamos a fé nele exclusiva para que possamos ser transformados nesse processo de santificação. O apóstolo Paulo disse que quando ele recebeu de Jesus Cristo o Evangelho, o que ele deveria fazer, que ele iria ser um propagador do Evangelho entre os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus. Ou seja, Deus escolheu Paulo para que Paulo pudesse ir a outros locais, a outros países, a outras regiões, muitas nações, para levar a mensagem da salvação, as boas novas do Evangelho, que em Cristo Jesus, o Filho de Deus que chegou a esse mundo enviado pelo Pai, para que pudesse ser o sacrifício vicário, para que pudesse morrer na cruz, receber todos os nossos pecados e ali ser transformado, ser ressuscitado e vencer a morte. E todo aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, no último dia também será ressuscitado para a glória de Deus Pai. Ele disse que não foi para conhecer os apóstolos, porque o apóstolo Paulo, ele não era um apóstolo, ele não era um dos 12, porque ele nasceu, como ele diz, eu nasci em outro tempo, eu não estive presente quando Cristo passou o seu ministério aqui na terra, mas ele foi alcançado alguns anos depois e ele recebeu a revelação divina, ele recebeu do próprio Jesus Cristo ressurreto. Todo o ministério do apóstolo Paulo, Jesus apareceu para Paulo para orientar a igreja que estava sendo construída no mundo todo. E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele não conheceu, quando ele recebeu de Jesus Cristo, ele não procurou logo os discípulos Pedro, João, Tiago, etc. Ele foi lá para a Arábia levar a mensagem do Evangelho, e depois de algum tempo é que ele foi conhecer os apóstolos, como ele vai falar aqui nos versículos em diante. Como nós que recebemos o dom gratuito de Deus, a salvação, e procuramos viver uma vida santa, viver em santidade, e procuramos não precisar chegar para líderes religiosos mostrar quem somos, não. Nós temos que ser humildes em espírito. Nós não precisamos fazer algo para que alguém veja. A gente tem que pregar o Evangelho sem demonstrar para ninguém que você é um seguidor de Jesus Cristo, que você está fazendo a obra, você tem que fazer por amor a Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fez isso. Cristo falou para ele, ele levou a mensagem do Evangelho depois que ele foi falar com os discípulos de Jesus. E nós também temos que ter esse discernimento de que, ao sermos cristãos, temos que procurar andar, levar a mensagem do Evangelho, procurar falar de Deus para outras pessoas através do nosso testemunho de vida, através da transformação diária que Ele faz na sua vida. A principal maneira de nós levarmos a mensagem do Evangelho é o nosso testemunho de vida, é mostrar como nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Versículo 18. Versículo 17. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que antes de mim eram apóstolos,
mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinha ouvido dizer: aquele que antes perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. O apóstolo João, ele como perseguidor de cristãos, teve um encontro, como a gente viu lá em Atos, o encontro com Jesus ressurreto. Foi transformado, foi enviado para os gentios para levar a mensagem da salvação, do evangelho das boas novas. E ele diz que depois de ter passado algum tempo levando a mensagem em outras nações, voltou, foi até Jerusalém, até a Judéia, para conhecer os apóstolos lá na Judéia. E ele diz que encontrou apenas Pedro e o irmão de Jesus, o Tiago, que foi o líder da igreja de Jerusalém no primeiro século. E então ele vai ficar feliz porque ninguém conhecia ele lá na Judéia. Mas ele ouvia as pessoas dizer: olha, esse aí era aquele que perseguia a igreja de Cristo, que prendia cristãos, que autorizava a morte de cristãos. E esse agora está aqui conosco, porque Deus chamou ao arrependimento, Deus transformou. E Deus é amor. Essa reflexão é para que nós possamos compreender que Deus, Ele é o dom da vida. Ele doa e Ele tira. E Deus transforma os nossos corações. Ele pega alguém que muitas das vezes está à margem da sociedade por causa de alguma coisa de errado fez, mas Deus, no seu infinito amor, Ele busca aquela pessoa para que aquela pessoa possa ser um servidor, possa ser um servo dele, possa ser um seguidor de Jesus Cristo. Isso é a soberania de Deus quando toca no coração do arrependido para que ele possa ter uma nova vida, para que ele possa nascer de novo. E assim são todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é o homem em si mesmo que procura a Deus, porque o homem foge de Deus. O homem fica feliz com as coisas do mundo, porque Jesus disse que o mundo jaz do maligno. E o maligno tenta enganar porque ele é o pai da mentira, nele não há verdade, ele é homicida desde o princípio. Então tudo que a gente vê acontecendo no mundo, seja coisas obras da carne, isso aí pertence ao maligno. O maligno está por trás disso. E às vezes a gente não consegue discernir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, na sua compaixão, Ele procura resgatar aqueles que estão no pecado. Você, da maneira que você estiver, da maneira que você esteja, saiba que Deus, Ele pode operar um milagre na sua vida. Deus, Ele pode transformar. Para isso, você tem que abrir o coração para Ele. Você tem que deixar Ele agir na sua vida. Senhor, eu sou um pecador. O primeiro passo para que haja a transformação, a salvação, é você reconhecer que você é um pecador e que você não consegue agradar a Deus por si só. Mas, se você reconhecer, se esvaziar de você mesmo e pedir a Deus que entre na sua vida, que transforme a sua vida, que você possa dar a vida, Senhor, a vida é tua e eu te entrego para que você possa continuar guiando a minha vida, tenha certeza que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele vai te transformar, Ele vai te dar um novo coração, Ele vai te dar um novo caráter e você vai ser transformado durante a sua vida, que se chama o processo de santificação, que a cada dia você vai sendo moldado e você vai buscar as coisas que alegram a Deus. Você vai ter essa comunhão com Deus, porque agora você procura ser santo. E assim como o apóstolo Paulo foi transformado pelo poder do Espírito Santo, assim
somos nós, e assim são aqueles que ainda se acham que estão no mundo, que não conseguem agradar a Deus, que Deus não gosta deles. Deus age, mas para isso você tem que se arrepender de seus pecados e confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, para que você possa ter uma vida em abundância aqui na terra e, o principal, após a sua morte, você ter vida eterna, que a morte é apenas o começo, para que você possa ter uma vida em abundância na glória com os eleitos em Cristo Jesus. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito continue a revelar nos corações daqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Muitos daqueles que ainda vivem no mundo achando que estão agradando a Ti, que na verdade eles estão sendo contaminados pelo maligno. Busca essas pessoas ao arrependimento, Pai, transformam para que eles possam estar glorificando o teu santo nome e que eles possam ter a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.